Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conexões Pretas Podcast. Eu sou Carolina, fui intercambista nos Estados Unidos, atualmente moro em Nova York, no Brooklyn, e compartilho um pouquinho das minhas histórias aqui com vocês. Oi, gente, eu sou Maria Isadora. Eu já morei nos Estados Unidos também por 7 anos. Hoje eu estou morando em Salvador e eu amo compartilhar histórias aqui com vocês também. E hoje a gente está muito empolgada porque temos uma pessoa incrível aqui para entrevistar. O nosso entrevistado ele chegou em Nova York em abril de 1990. Então ele está exatamente há 34 anos morando por lá. Hoje em dia ele mora em Woodside, que é um subdistrito do bairro do Queens. E ele já completou 2 faculdades. Ele também é jornalista, blogueiro e ativista. E todo sábado ele apresenta ao vivo um programa chamado Funk New York, onde ele toca sucessos como Michael Jackson, Gap Band, Mary Jane Girls e vários outros. E o nome dele é Edson Cadete. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você aqui Muito com a obrigado. gente hoje. Muito obrigado pelo convite, Carol e Isadora, Maria Isadora. Assim, é uma honra estar participando desse podcast famoso por aqui e no Brasil também, né? Não, e vai ficar melhor agora, porque a sua história, Edson, não é à toa que tá vindo aqui de encontro nesse mês, né, de fevereiro, que é o Black History Month, celebrado aqui nos Estados Unidos, como a gente já havia comentado no episódio, 2 episódios anteriores, né, Maria Isadora? E, Sim. gente, Edson é um cara preto que mora aqui nos Estados Unidos há 34 anos. Imagina, ele chegou aqui antes mesmo de eu nascer. De E nós duas nascermos. antes de nós duas nascermos. Exatamente isso. Porque eu sou de 91, você 92, né? 2. Uhum. 91. Chegou aqui antes de todas essas histórias aí acontecerem. Então imagina o quanto de bagagem esse cara que está aqui com a gente não tem. Então vamos Exatamente. aproveitar, fiquem em casa, depois procurem ele nas redes sociais, se conectem, porque o que a gente tem aqui hoje para apresentar com certeza vai deixar vocês com um gostinho de quero conhecer mais, né? E Edson, então para começar, a gente quer te fazer uma pergunta. Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória lá no Brasil, como é que você chegou aqui em Nova York e quais foram os desafios que você enfrentou pelo caminho nesse período? Ali, né, 1990 ou antes ali um pouquinho. Uhum. Quem era o Edson e quais foram os desafios? Então, o Edson é produto da Zona Leste de São Paulo, Yeah! ZL. ZL de São Paulo, e eu tive uma vida privilegiada na cidade de São Paulo, morando na Zona Leste, e aos 16 anos eu comecei a estudar inglês. Na verdade, Carol, francês era mais. Eu até aprendi um pouco de francês na escola, mas aí eu decidi aprender inglês e eu fui para uma escola privada para aprender inglês em 1976. Eu não esqueço que a primeira frase que meu professor de inglês falou foi: inglês é a língua universal. Isso em 1976 ele falou isso. Isso ficou comigo, ficou. E aí eu comecei a estudar inglês, e aí eu fiz assinatura de revistas, o Economist, eu assinava Economist e assinava Time. Recebi em casa, e aí eu comecei sempre que tinha alguma coisa em inglês, assistia filmes na época, Carol, só assim com fone de ouvido e escutando no original, para eu ir pegando o original. Isso Uau. aí em 86, eu entrei para a Varig, comecei a trabalhar na aviação aérea famosa, e assim, quando eu comecei a trabalhar, aí as pessoas que trabalhavam ao meu lado já tinham vindo para cá em Nova York, aí imagina. E eles falando, não, você tem que ir para Nova York e tal.
Aí eu falei, nossa, minha primeira férias foi vir para cá, Carol. Primeiras férias, em 87 eu cheguei aqui, em março de 87. 88 eu vim para cá, de novo. 89 eu vim para cá. Aí em 90 surgiu a oportunidade, aí eu vim, que era para ficar no máximo 2 anos. 34 anos depois eu estou aqui em Nova York. Uau, fez a vida inteira praticamente aqui, Mais, né? mais da metade da minha vida eu já passei aqui em Nova York. Você chegou aqui com 29, né? 29 anos, 9 faz anos, 34 anos, mais da metade da sua vida morando em Nova York. mais da metade. E eu sempre falo para as pessoas, eu não quero morar em nenhum outro lugar aqui nos Estados Unidos. Não moraria. As pessoas falam, lugar é legal, não sei, X, Y, tal, mas eu sou um rato de Nova York. Eu gosto da cidade de Nova York. E assim, tem tudo que eu gosto. Então me adaptei bacana, me adaptei aqui na cidade e tal. Foi difícil, muito difícil, porque eu cheguei sozinho aqui e você encontra as pessoas brasileiras no momento que você chega, adultos, entendeu? Você não tem aquela amizade de quando você é novo, você cresce com aquela amizade. Você encontra as pessoas aqui de diferentes partes do Brasil. Eles são brasileiros, mas são de diferentes partes do Brasil. Você conhece pessoa da Bahia, você conhece pessoa de Mato Grosso, do Rio de Janeiro. Então, você conquista amizades, você cria novas amizades, né? Então, são amizades adultas. É diferente de quando você está no Brasil crescendo com seus amigos, né? Então, você tem todo um processo completamente diferente. Não falando que eu sentia muita saudade da cultura brasileira, sentia saudade do meu time favorito de futebol, que é o Corinthians. Eita, Corinthians. Vai, Corinthians! A família. E uma coisa assim que pesou muito, foi muito forte, foi muito dolorido, que eu tinha um relacionamento muito bacana e eu fechei o relacionamento, porque a gente tinha combinado, não foi nada assim. Eu vinha para cá, melhorava ainda mais o meu inglês, trabalhava e eu voltaria e a nossa finalidade era casar, tal, né? Então, aí foi esse propósito. E aí as coisas aqui começaram a acontecer e a gente foi se distanciando. Ela encontrou uma outra pessoa, tal, e aí tivemos que parar o relacionamento. Mas foi punk, foi difícil. Você é uma das poucas pessoas que eu já ouvi assim de histórias, né? Que vem morar aqui há anos e anos atrás, porque se a gente for fazer essa comparação, atualmente a gente tem as redes sociais, né? A internet que conecta a gente facilmente de onde a gente estiver no mundo, mas naquela época não existia, né? Como é que você se comunicava? Então, você se comunicava pelo telefone, era super caro. Então, eu gastava muito dinheiro porque você ainda está bastante atrelado, seria a palavra, com a cultura brasileira, a família, principalmente a namorada, né? Que você sente muita saudade. Então, eu gastava quantias enormes com ligações. Porque você quer ouvir a pessoa, você quer. Sabe, eu tinha meu avô, que eu fui criado pela minha mãe e meu avô. Minha mãe separou quando eu era bem novo, mas o meu avô substituiu meu pai, então ele era ele foi o arrimo de família, tal, foi meu avô. Ele realmente tomou conta da gente. Eu tenho 3 irmãos, então eram os irmãos e minha mãe e meu avô então tinha muita saudade dele, porque também, como eu mencionei, Carol, a gente ia para o clube junto. Eu ia para o clube com meu avô. Ah, então tinha. Na época eu trabalhava na Varig, né? Então eu trabalhava de segunda a sábado. E eu trabalhava de manhã. E quando eu chegava da Varig, era 1 hora da tarde, eu trabalhava no aeroporto de Congonhas. Eu chegava 1 hora da tarde, meu avô estava em casa, me esperando, e a gente ia para o clube junto. Então era um ritual que a gente fazia. Sabe assim, eu trazia jornal do aeroporto, que eu pegava jornal lá, que era grátis, né, dos aviões,
E aí ele estava me esperando, eu entregava para ele o jornal e tal, e a gente ia para o clube da polícia, para a DPM. Ele ia para a sauna e eu ia jogar futebol. E quando terminava o futebol, eu ia para a sauna, ficava lá com ele mais um pouco, tal. A gente ficava lá na sauna e depois voltava para casa. Então era um ritual que eu fazia todo final de semana. E era também uma maneira de eu, não é pagar, mas é uma maneira de demonstrar também que eu tinha um carinho enorme por ele, pelas coisas que ele que ele fez por mim até os meus 29 anos. Foi É fantástico. honrar a vida dele, né? Do seu ancestral em vida. Era isso. Então eu fazia questão de sair do trabalho, ir para casa e a gente junto. Ele dirigia um Fusca na época. Então ele tinha Olha só. e a gente pegava. Eu tinha uma moto, eu deixava a moto em casa e a gente entrava no Fusca e ia até a DPM e ficava lá. Aí foi isso. Isso, então, quando eu estava aqui, eu fiquei, sabe assim, doía bastante, tinha muita saudade dele. E quando ele faleceu, foi muito triste, porque eu estava aqui e ele estava ele estava no Brasil, ele faleceu, foi muito triste para mim. As pessoas, às vezes, elas perguntam, né, pra gente, como é que a gente lidar com essa questão da distância, né, da saudade. Pelo que eu tô vendo, assim, para você foi o maior desafio, né? Porque você chegou em abril, nem foi o frio, né? O É, desafio mais foi a saudade de casa, né? o frio, tava um pouquinho de frio, tá? Eu lembro que na época tinha um voo que saía de manhã do aeroporto de Guarulhos e chegava aqui no final da tarde. Então, quando eu cheguei, ainda tinha neve e tal, mas pouco. Eu cheguei em abril. Eu cheguei, Carol, num sábado. Eu fui para a casa desse meu amigo, que a gente comentou antes. Eu fiquei lá na casa dele, ele morava numa kitnet, ele e a namorada. No dia seguinte, eu já fui para o Harlem, para o East Harlem, que a gente chama de El Barrio, por causa da comunidade hispana e principalmente porto-riquenha. Aí já tinha Hispanic Harlem. isso, Spanish Harlem. Aí já tinha um local para mim ali. Então eu fiquei um dia na casa desse meu amigo. Aí eu fui morar com mais 5 pessoas num apartamento de 2 quartos. Então eram 4 pessoas num quarto e o dono do apartamento sozinho no quarto dele. E aí eu fiquei morando um ano em Manhattan. Fiquei morando. Eu cheguei no sábado, no domingo eu fui para esse apartamento no Harlem, e na segunda-feira eu já comecei a trabalhar com o meu amigo, que ele tinha uma empresa, uma microempresa de mudanças. E como eu falava inglês, ele me pediu para ficar atendendo os telefonemas. Aí ele me explicou como funcionava tudo, que as pessoas ligavam e eu passava informação para as pessoas, porque eu já falava inglês. Então, eu fiquei trabalhando com um tempinho, só atendendo as chamadas, tal. Eu ficava em casa, ele conectou o telefone, né? Então, as pessoas ligavam para saber orçamento e eu atendia. Edson, é, é interessante você falar, porque você já chegou e já conseguiu um trabalho e tudo mais. A gente sabe, às vezes, quando as pessoas viajam, elas não têm ainda o domínio do inglês, aí tem essa dificuldade para o trabalho e tudo mais. Você poderia dizer para a gente qual foi assim, das maiores dificuldades nesse seu começo para se adaptar com um novo lugar, com a mudança para os Estados Unidos? Teve alguma coisa que mais foi difícil para você de se adaptar? Difícil, foi difícil porque como eu cheguei aqui com 29 anos. Então, cheguei com toda uma cultura brasileira. Então, você tem que se readaptar aqui a Nova York, como eu coloquei. Uhum. A cultura nova-iorquina é completamente diferente. É diferente de São Paulo, que é mais, ou do Brasil, que a gente é mais tranquilo, sabe? Assim, não esquenta muito, tal, não sei o quê. Não, e o americano, ele é muito muito no pingo nos is. É tudo, sabe assim, tudo muito correto, que eu acho super legal, porque hoje eu olho, eu vejo a maneira que nós brasileiros fazemos muitas coisas aí no Brasil, que é incompatível com a cultura norte-americana. E essa maneira que a gente faz, que a gente tem no Brasil,
acaba até nos atrasando pela cultura que a gente tem Quando e você fala a maneira burocraticamente, né? acaba nos atrasando em muito. E hoje eu lido com alguns brasileiros e eu penso que é uma pessoa ou duas, não. É, em geral, os contatos que eu tenho com as pessoas que eu penso como eu falo, não acredito que as pessoas agem dessa maneira. Mas assim, maneira de adaptação, o difícil foi mesmo estar sozinho aqui. Isso foi complicado. Assim que eu cheguei também, eu procurei estudar inglês, mesmo sabendo, mas eu queria realmente falar inglês. Então, eu me matriculei numa escola, sabe? Eu fui, então eu trabalhava, aí aos sábados eu estudava inglês, eu comprava jornal, continuo comprando, tal, não sei o quê. Então, eu sempre quis me adaptar à sociedade norte-americana. Sendo brasileiro e tal, tudo mais, me adaptando, aprendendo sobre a cultura norte-americana. Isso eu acho muito importante. E naquela época, se você realmente tivesse interessado em aprender sobre a cultura norte-americana, eu acredito que era até mais fácil do que hoje. Porque as opções de você estar conectado com o seu país, ela acaba sendo tão grande que você não quer se adaptar tanto à cultura norte-americana. Isso eu acho um pouco ruim, porque naquela época que eu cheguei, você tinha se você realmente estava afins, era mais fácil para você aprender sobre a cultura, porque não tem outra maneira. Então, você tinha que se adaptar à cultura norte-americana. Você tinha que se relacionar, né? E aí eu quero aproveitar o gancho, Maria Isadora, eu sei que essa pergunta aqui, enfim, é extra. Eu quero saber, inclusive é uma continuidade, né, desse assunto que a gente já trouxe no Conexões Pretas. Como é que você se sentiu em relação à comunidade negra aqui? Né? Você se sentiu acolhido na época que você chegou? Você foi buscar, né, essa relação? Enfim, como é que foi isso para você? É uma, um, isso é uma pergunta bastante interessante, porque a cultura afro-americana, apesar que a gente ouve muito aqui do racismo norte-americano, às vezes até da invisibilidade afro-americana, mas assim acaba sendo uma falácia, porque a cultura afro-americana ela é muito forte. Então o museu está fechado, acho que hoje. O Studio Museum no Harlem. Eu frequentei muito, aí eles fecharam, que eles estão renovando, vão abrir um outro. Então, Carol, eu aprendi muito sobre a cultura afro-americana, muito, muito, muito. Então, eu comecei a ler James Baldwin, que eu nem sabia que era James Baldwin quando eu estava lá no Brasil. Eu li, o primeiro livro que eu li foi a autobiografia do Malcolm X. A biografia do Malcolm X, para quem não, eu recomendo para você entender a América. Para você entender os Estados Unidos, você tem que ler a autobiografia. É uma viagem fantástica dos anos 40 até o assassinato dele, em 65, que, aliás, aconteceu no dia 21, que é amanhã, é o assassinato do Malcolm X. Então, você tem muita... eu fui a filmes, a gente pode falar tipo do Spike Lee, exposições, livros, então, artigos. Só que tem um detalhe muito importante que você perguntou. A comunidade afro-americana ela é bem hermética. Então, ela é bem fechada. Você não faz parte da cultura afro-americana. Você é negro, tal, mas você não é afro-americano. Então, nós somos latinos. Sim. Nós somos latinos. E eles têm isso. Eles são fechados. Você não tem amizade com afro-americanos. Assim,
Eu não tenho, eu tenho 34 anos aqui. Conheço pessoas negras que nasceram aqui e tal, mas o pai é latino, não latino, é da América do Sul. Mas afro-americano, aqui eu não tenho amizade. Não tenho. É bem. E eu fui em muitos lugares no Harlem, muitos eventos. Tem a Schomburg Library, que fica ali na 135 com a Lenox Avenue. Eles têm muitos eventos tal. Eu já fui em vários eventos lá, mas é como se eu fosse assim um estrangeiro. Eu tô ali e tal, mas assim amizade com afro-americano não tenho. É exatamente isso, ele está trazendo algo que a gente também já pôde identificar com outras pessoas que estão Sim. morando aqui há muito tempo. Eu tenho uma relação diferente, mas posso falar isso num outro momento. Vamos seguir com a história do Edson. Eu também estava aqui já tendo vários insights sobre isso que ele falou, né? Porque pela nossa experiência, tanto eu como a Carol, a gente já conversou sobre isso, a gente tem o mesmo sentimento. Carol tem uma experiência diferente, né? Mas a inserção para conseguir criar um laço foi difícil, não foi fácil assim. E eu vou até parecer ultraconservador ou não. Eu me considero uma pessoa progressista, ah, liberal, ativista, bem assim. Mas, primeiro, Carol, nós falamos duas línguas. O afro-americano, ele fala o inglês só. Então, a gente já fala duas línguas. O nosso conhecimento, você estudou no Brasil, eu estudei no Brasil. O nosso conhecimento mundial de geografia, de história, é muito maior do que o do americano, É, é muito maior. Por quê? Porque o norte-americano e o afro-americano, eles estão concentrados na América, Uhum. concentrado em conhecer. Então, eles conhecem a Europa, porque tem a relação Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Estados Unidos, tal. Então, é a Europa. Hoje em dia, também a Ásia, por causa da China, tal, tal, tal. E nós, latinos da América do Sul, nós sempre fomos considerados como o backyard, o quintal do norte-americano. eles falam como que é third world country. Third world country. Então, eles chamam o Brasil, a América do Sul, como our backyard. É o nosso quintal e a gente faz o que a gente está afim de fazer. Voltando com relação aos afro-americanos, eu tinha uma ideia dos afro-americanos. Quando você está no Brasil, então você tem uma ideia estereotipada, você tem uma ideia Uhum. bacana, porque você tá vendo na televisão personalidades afro-americanas, tipo Diana Ross, tipo Billie Dee Williams. Aí tem os mais jovens, tal, Michael Jackson e algumas outras cantoras, tal, não sei o que. Então você tem uma ideia estereotipada, positivamente. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na Varig, eu trabalhava no aeroporto e tinha uma banca de jornal lá com revistas de todo mundo. E eu comecei a trabalhar na Varig, aí eu ia lá na livraria, e o que eu descobri? A revista Ebony. Então, eu descobri a revista Ebony, então eu sempre comprava, era a revista importada, então era a revista Ebony e a revista Ebony Man, que era de moda. Então, você vendo essas revistas, você tem uma ideia achando que a América, Uhum. os negros estão daquela maneira que você está vendo ali na revista Ebony, que é uma revista para classe média afro-americana. Ebony Man e Ebony e a revista Ebony. Só que quando eu cheguei aqui em 90, que eu fui morar no East Harlem, no El Barrio, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com o que eu vi da pobreza, e também você vai tendo contato
E você nota o quanto as pessoas aqui, norte-americanas e afro-americanos, eles têm desconhecimento total sobre a América do Sul e sobre o Brasil. Eles não sabem que metade da população no Brasil é afro. Eles não têm nem ideia. Hoje Uhum. está mudando um pouco por causa da internet e tal. Mas imagina quando eu cheguei, eles não tinham ideia. Não tinha nem... É, Eu acho que por conta da internet e por conta das relações que a gente faz, né? Porque é, do Brasil para cá vem tanta gente de movimento que faz, né, coisas grandes que vem contar a história e agora parece que estão ouvindo. é, Mas, assim, é um grupo é, seletivo, é um grupo de intelectuais, e, né? Se chegar na quebrada, eu sou casada com um americano que vem da quebrada, minha família da quebrada. Você chegar lá, é outra ideia, e, né? e eles não têm a ideia, por exemplo, que nós fomos colonizados e tivemos a escravidão por mais de 350 anos. Para o afro-americano, ele não tem nem ideia disso. Ele acha que isso aconteceu aqui e só o afro-americano sofreu racismo e sofreu a escravidão. E eles não sabem que, por exemplo, o número de africanos que saiu da África para ir para o Brasil é 10 vezes mais do que o número de africanos que foram trazidos, né, compulsoriamente e ficaram aqui na América. Então, nosso número é 10 vezes maior. Eles não têm ideia disso. Eles não têm... Não. Assim, assim como nós brasileiros também não tem ideia de que a população norte-americana é apenas afro-americana, né? É de 13 ou 15% apenas da população. A gente tem a ideia de que é muito maior do que até o próprio Brasil. uhum, Mas eu acho que é, é isso que a gente está fazendo agora. A gente está contando as nossas histórias, a gente está se conectando, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu conheci o Edson, a gente se conheceu em grupos, né? Em eventos onde o próprio movimento negro brasileiro estava aqui fazendo presença, conversando, dialogando com o movimento afro-norte-americano, enfim. Então, eu acho que são essas conexões que a gente tem feito que vai melhorar essa visão que a gente tem distorcida, né, de ambos os lugares. E aí, Edson, eu quero te fazer uma pergunta que é mais voltada para a sua área profissional, né? Quais foram os momentos mais marcantes ou significativos em sua jornada, tanto pessoal quanto profissional? Em 92, eu me matriculei no LaGuardia Community College, que é uma faculdade de 2 anos. minha faculdade, eu fui lá também. Então, é uma faculdade de 2 anos. Porque quando eu cheguei aqui, eu trouxe o meu diploma do ensino médio, já traduzido também. Porque eu falei, eu vou levar em casa tal. Aí eu trouxe para cá. E eu estudei, não sei se você conhece, na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Fica ali na Liberdade. É uma escola da classe média alta de São Paulo. Uma escola bem poderosa, tal, não sei o quê. Então, eu estudei lá, é uma escola privada. Aí eu trouxe para cá e eu fui no LaGuardia e peguei as informações, eu fiz o TOEFL, passei no TOEFL, estudei bastante, mas depois achei que ele foi muito mais fácil do que eu imaginava. Olha, Eu achei super, porque acho que talvez eu já falava inglês, eu estava sempre, É, sabe, lendo, escutando. Então eu já falava bem, estudei bastante também aqui. Aí quando eu prestei o TOEFL, eu achei, nossa, eu pensei que fosse ser bem mais difícil. De qualquer maneira, aí eu me matriculei no LaGuardia e entre 92 e 95 eu estudei e graduei do LaGuardia. Fiz era administração de empresas e terminei a administração de empresas e tenho um diploma do LaGuardia. Então isso foi uma coisa bacana que eu conquistei. Terminei o LaGuardia. Aí, em 95, em 96, eu já tinha 6 anos aqui. E, Carol, eu estava absorvendo muita cultura
não somente cultura americana, mas muita cultura afro-americana. Porque assim, as pessoas têm ideia, eles acham que tem o racismo norte-americano. Só que ao mesmo tempo, a América ela proporciona para a comunidade afro-americana, talvez por causa do antepassado, das condições, tudo, muita oportunidade para essa comunidade mostrar a cultura dela. Então, como eu comentei antes, pô, você vai na livraria, vários livros de autores afro-americanos que eu fui descobrindo. Eu falei, você vai em museus que têm exibições relacionadas à cultura afro-americana. Peça de teatro. Eu fui em peças de teatro com o tema da cultura afro-americana. Eu fui ver a Raisin in the Sun com P. Diddy, que é o rapper tal, P. Diddy. Eu fui ver a Raisin in the Sun. Entre outras peças que eu fui ver. Então, eu fui absorvendo muita cultura afro-americana. Fiquei assim, minha cabeça estava explodindo. Aí, em 2006, o que aconteceu em 2006? Eu comecei eu encontrei. Eu falei com o Dorival Vieira, que é o editor do site de notícias Afropress. Não sei se você conhece esse site. Sim. E aí eu conversei com ele, porque eu li na Folha, na época, que ele ia lançar essa agência de notícias, que é para a comunidade afro-brasileira. Eu entrei em contato com ele, mandei mensagem, ele respondeu, e eu comecei a ser o correspondente durante, acho que, uns 14 anos. Uau! Foi uma colaboração que eu fiz, não recebi absolutamente nada, mas durante os 14 anos eu fui correspondente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a escrever, ele me deu carta branca e tal, e eu comecei a escrever sobre vários assuntos relacionados à cultura afro-americana. Isso foi muito legal. Por quê? Porque me deu, sabe assim, eu entrei em contato com o Estadão, a Folha de São Paulo, falando que eu estava aqui, que eu gostaria de fazer um freelance e tal, mas é aquele negócio, né? Você tem que ter networking. E quem que é o Edson? Nobody. Nobody. So. Mas aí eu tive esse veículo que durante os 14 anos eu toda semana eu mandava um artigo. Então, se você entrar na página da Afropress, você vai ver que tem centenas e centenas de artigos que eu escrevi sobre filme, sobre peça, sobre exposição, sobre livros e também sobre o que a comunidade afro-americana estava fazendo, estava acontecendo. Uhum. Então, assim, foi muito bacana essa experiência que eu tive trabalhando para a Afropress. Foi bem legal. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana, uma experiência muito legal. E o que também me ensinou, Carol, eu até estou escrevendo um livro que chama O Assimilado. Olha! Uau! E o que é o assimilado? Eu cresci na Zona Leste de São Paulo. A minha família era a única, não a única, tinha pouquíssimas famílias negras, mas a gente, pela condição do meu avô, a gente se sobressaía socialmente e monetariamente mais do que todas as pessoas que moravam no bairro. Eu morava numa rua sem saída. Então, eu estudei inglês em escola privada, estudei em escola privada o ensino médio, vim para cá, para os Estados Unidos, tal, etc. Só que eu não tinha noção, tipo assim, pouca, do que realmente nós representamos no Brasil, o negro, a cultura negra. Porque se você observar, você começa a estudar toda a formação, eles dão ênfase para a Europa e para a cultura branca brasileira. Sim. Exatamente. Então, a minha formação foi essa.
até os meus 20 e poucos anos, era totalmente branca, né? Aí depois que você... Na verdade, eu falo que eu caí na minha real depois que eu saí da escola privada, que eu fui para o mundo, que aí eu falei, pô, aí o negócio começou a me pegar. Mas Pegou. até aí eu não tinha noção que tinha essa divisão, porque eu sou da época que a cultura brasileira enfatizava, Carol, a democracia racial. O mito da Então, democracia racial, né? o mito da democracia racial. Então, um dos benefícios que é você estar morando aqui nos Estados Unidos e em Nova York, que o debate racial é uma coisa assim constante, uma coisa constante. Diferente, hoje no Brasil, claro, mudou bastante, mas eu estou falando de 20 anos atrás. Você pegou a época, você viu quando começaram a debater as ações afirmativas, o quanto a mídia foi contra as ações afirmativas, com a meritocracia tem que imperar para quem quer estudar na USP ou em outras universidades, né? Então, tipo assim, você esquece que o Brasil teve 350 anos de escravidão. Então, vamos esquecer, e aqui é meritocracia. Então, se você vai estudar na USP, porque você tem mérito para estudar na USP. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito. Então, hoje, eu vejo o Brasil como um país assim, com sérios problemas raciais. Seríssimos problemas raciais o Brasil tem. Que não lidou, assim, está lidando, mas muito... com muita dificuldade, completamente diferente da América. Exato. Porque no final das contas, né, o problema do Brasil é racial. Ponto. Não tem outro debate que não se passe pela questão racial dentro do Brasil, né? Quando a gente E vai falar das questões que, que são desafiadoras, né? e quanto mais tempo você vai ficando aqui, como eu fiquei e tal, isso é nítido. Isso é bem nítido que o Brasil tem um sério problema racial. É nítido hoje. Mas na época, quando eu estava no Brasil, você está dentro da cultura, então você não tem assim essa noção tão grande como eu tenho hoje, né? Isso, Então, assim, eu, eu, para você ter uma ideia, eu lia muito a Folha de São Paulo. Eu lia a Folha, lia Estadão, que eu até mencionei que eu pegava o jornal e entregava para o meu avô e tal. E ali tinha um jornalista super famoso na época, e ele era o correspondente da Folha aqui nos Estados Unidos. E era um cara branco, intelectual. Eu lia a coluna dele, que era uma página da Folha, eu ficava salivando, porque ele falava das coisas legais aqui de Nova York, falava dos museus, falava de livros, de restaurante. Pô, eu ficava assim, falei, nossa, que bacana, eu ficava assim, salivando. Tanto é que quando eu vim para cá de férias, eu fui nesses locais para olha, conhecer, tal, tal, tal. Só que quando eu mudei para cá, aí eu falei, peraí, e essa parte afro-americana? E essa parte latina que tem aqui dentro de Nova York? E esses museus da cultura afro-americana? E esses livros tal? Não tinha nada disso quando eu li a coluna dele. Então, não estou sabendo. Eu fui aprender chegando aqui e tá morando. E fui, claro, eu fui buscar. Eu fui buscar. Então, aí eu falei, nossa, ele me deu assim uma... Ele inspirou bastante esse correspondente, essa pessoa. Muito inteligente. Mas eu vi que Nova York tem um outro lado também que ele jamais cobriu, que ele jamais falou desse outro. E aí eu fui aprendendo isso sobre Nova York. E fui aprendendo também sobre o Brasil e o racismo brasileiro, né? Que eu sofri muito no Brasil, muito. Sabe, andando de motocicleta, a polícia me parava, mão na cabeça, você não questiona. Então, sabe, aí eu fui olhando, fui, sabe, assim, pensando nas coisas que eu passei e tal, tudo, e também a minha assimilação completa da cultura, porque a cultura brasileira, ela sempre quis esquecer os 350 anos da escravidão brasileira. exato. Então,
sempre teve esse problema seríssimo em Exato. colocar isso de lado, que não foi tão importante na nossa formação. Esse é o ponto principal da formação do Brasil, é a escravidão. Não tem outro, na minha humilde visão, não tem outro tema. Então não tem como a gente fazer um debate social no Brasil sem passar por raça. Qualquer debate, debate social, debate econômico, enfim. Mas, Edson, você é uma pessoa que, assim, a gente tem muitas conexões, né? Até Marisa adora, eu tive que fazer aqui uma observação antes da gente É, no podcast, o Edson estava compartilhando um pouquinho sobre a história dele, né, em São Paulo. E eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, viu, Edson? Só que eu sou de São Mateus, eu sou lá do fundão do Sim, né, de São Mateus. sim, Mas as sim, nossas sim. histórias elas vão se conectando, né? Uma coisa que você falou sobre quando você estava no Brasil, você era parado pela polícia, enfim. Mas uhum, antes disso, você traz que você era de uma realidade que economicamente privilegiava de alguma forma, porque você estudava em escolas Muito. particulares, né? Você tinha outros acessos. E aí a gente ouve o mesmo discurso dentro da quebrada também. Então o problema não é econômico, né? Então a sua história aqui está provando de fato que o problema do Brasil ele é racial, né? E que legal você poder contar a sua história para gente, que legal você poder trazer tudo isso e ajudar a inspirar outras pessoas que estão no Brasil, né? E que têm o desejo de morar fora, de fazer intercâmbio que olham para os Estados Unidos como uma referência de história afro-americana, mas poxa vida, né? Existem outras cortinas que precisam ser abertas e reconhecer a nossa própria história também, né? Que eu acho que é isso um sim. pouco que É, você está trazendo. isso. E Enfim, pegando Marisa. esse gancho que vocês estão falando sobre o Brasil, sobre a relação do Brasil e dos Estados Unidos, né? Sobre o que você passou no Brasil e passou nos Estados Unidos. Você tem algum conselho que você daria hoje para pessoas que sonham em fazer esse intercâmbio de morar fora, tanto nos Estados Unidos ou com qualquer outro país do mundo? Você teria algum conselho para dar para essas pessoas que estão aqui no Brasil, assim, sonhando como você sonhou também, em ir para Nova York? Sair do Brasil é uma experiência fantástica se a pessoa tem essa oportunidade. Eu recomendo, desculpa, que a pessoa aprenda o inglês, porque, como eu coloquei antes, inglês é a língua universal. Então, aonde você for, você vai falar o inglês. E hoje a facilidade também de você conhecer muito mais sobre o país onde você está a fim de morar. Então, tipo assim, se você tem que morar nos Estados Unidos, então há mil oportunidades para você aprender sobre a América. Muita coisa para você aprender. E há um mito norte-americano que a América ela foi criada para liderar o planeta. A América tem muita falha, a América parece tipo assim um queijo suíço com bastante buraco no meio. Só que tem assim, claro que os americanos vão vender as coisas boas da América, mas a América tem seríssimos problemas. Mas para aprender sobre o Brasil, você tem que sair do Brasil, porque senão você está dentro da cultura brasileira e você tá, tipo assim, tá pego dentro da cultura. E a cultura é forte no Brasil. Ela é muito forte. Eu, Edson Cadete, eu tenho amigos amicíssimos de 40 a 45 anos, Carol e Isadora. São brancos, nós jamais conversamos sobre problema racial no Brasil. Hoje eu olho isso e eu falo, mas isso tipo assim, foi a cultura brasileira. Eles olhavam para mim e falavam: não, com a gente não tem esse problema racial. Tá, tudo bem, não tenho com você aqui, que é o meu amigo. Mas eu saí daqui, eu enfrento o problema racial. Eu enfrento o problema racial. Então é uma das coisas assim: você sai do Brasil, você aprende sobre o Brasil, você tem um olhar diferente sobre a cultura brasileira. E aí você vê o quanto forte é o problema racial dentro do Brasil. Então, eu aconselho, se a pessoa tem oportunidade,
que ela realmente saia do Brasil, saia do Brasil. Para você ver, nós nos sentimos, nós brasileiros, independente preto ou branco, tal, nós nos sentimos totalmente superiores a todos os países da América do Sul. Acho que com Tem exceção da essa coisa, né? Argentina. Por que será? Por que será que brasileiros se sentem tão superior em comparação aos outros países da Uhum. América do Sul? Eu não entendo. Da América do Sul. Porque, mas a gente nem se pergunta, mas você é indoctrinado, socializado dessa maneira. Então aí você tem que sair do Brasil para você notar, para você falar, mas espera aí, esse mito da democracia racial é uma mentira isso. Mas toda vez que você traz alguma coisa, não, como eu falei, na minha época, se você trazer, as pessoas vão te falar, não, não tem esse problema aqui. Olha na África do Sul, olha nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui é tudo misturado. Só que é o seguinte, o É, que eu aprendi também, o que eu aprendi também, Carol, se você olhar na classe média alta, classes alta, não há miscigenação. É. Não há, você pode olhar, não existe miscigenação, raríssimas exceções, a classe média alta, a classe alta e a classe bem rica, tal. Não tem miscigenação. ó, eu tenho os Não meus, existe. eu tenho as minhas observações em relação a isso, mas eu acho que uma coisa que você tocou que é bem interessante, que aí eu vou concordar, quando a gente sai do país, e aí assim, né? A ideia, acredito que o Edson está dizendo, se você tiver uma oportunidade de sair do país, não é de sair, de abandonar o país nunca mais, é de ter uma experiência internacional, de poder viver. Se você tem uma Sim. oportunidade de morar fora, de fazer um intercâmbio, é importante. E essa coisa do aprender a olhar para o Brasil, eu achava que era. Eu entendia muito de Brasil. De fato, vir morar fora me ensinou muito mais, né? Sim, Então, acho que até nesse sentido, assim, agradecer você por esses insights, né, Maria Isadora? Porque acho que foi muito sim. inspirador e tem muita coisa ainda para a gente falar, mas o tempo aqui também é curto, né? A gente já está se aproximando do final, já para a gente concluir. Mas aí, você que está aqui ouvindo a gente, deixa nos comentários se você quer parte 2 com o Edson. Vai Sim. que, se vocês forem fortes nos comentários, a gente faz um episódio parte 2 para ele falar um pouquinho mais, porque ele tem muita coisa para falar. Edson, de fato, muito obrigada. Hoje eu estou com um probleminha aqui na voz, estou tossindo um pouco. E também quis ficar muito nesse lugar de ouvinte, porque eu sei que você é uma pessoa que tem muito a compartilhar de conhecimento. E foi muito bom te escutar. Me identifiquei bastante com a minha própria experiência aí nos Estados Unidos e ver, né, que os anos se passaram, mas muita coisa se repetiu. Por exemplo, você fez LaGuardia e eu também. E Ah, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. não, foi um prazer enorme estar falando com vocês. Foi assim, isso também, você vê, tem todas as informações e é legal quando você faz uma entrevista assim que você também coloca para as pessoas também aprendem. Quando eu comecei a escrever pro Afropress, a minha intenção era ser um exemplo e passar informações para as pessoas lerem, tal, principalmente pessoas negras, tal, e sonhar e falar, pô, o Edson tá lá nos Estados Unidos, um correspondente, uma pessoa negra, tal, pô, que bacana. E isso que a gente está fazendo aqui também é uma maneira de mostrar para as pessoas também um pouco desse meu conhecimento e inspirar as pessoas também a sair do Brasil, porque, querendo ou não, o Brasil continua muito fechado. O Brasil é um país gigante, tal, 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 mas é muito fechado ainda o Brasil. Então, foi assim, eu fiquei super lisonjeado. Quiser conversar de novo, tenha minhas informações, será um prazer, foi assim, muito legal. Obrigado mesmo. Espero que eu tenha inspirado as pessoas que assistiram o famoso podcast. E Edson, ó, para a gente encerrar, eu quero fazer um jogo com você
que é bate-bola. Que é um jogo de bate-volta. Eu ia falar bate-bola. Eu vou te falar, fazer uma pergunta e você vai me responder com uma palavra. Ok. Não pode ser mais de uma palavra. E tem que ser rápido. Bem, New York Time, né? New York Minute, que é tudo muito rápido. Vamos lá. São Paulo, Nova York. Nova York, Feijoada ou hambúrguer? feijoada. Samba hip hop. Samba, Coxinha ou bagel? coxinha, bagel, coxinha. Of Carnaval course. Carnaval, ou Halloween? Halloween. Churrasco ou hot dog? Hot dog. Praia ou Central Park? Central Park. Central Park. Oh, no question. Maior sonho? Ser correspondente de um grande jornal de São Paulo. Esse é um sonho que eu carrego comigo. Vou deixar essas palavras porque, ó, gente, não dá para cortar isso aqui em uma só, não. Inspiração, Inspiração. Meu avô, Aristóteles Pires de Oliveira. futuro. Futuro. Ver minha filha, Núbia Marcelino Cadete, terminando a universidade. Aê! É. Adorei. Nada, foi muito lindo. Depois, Inspirador. Você que está nos escutando na sua plataforma de áudio favorita, ou pelo YouTube, eu chego aqui pelo Instagram, não se esquece de se inscrever, mas depois que você se inscrever e deixar o seu like, porque isso aqui eu não preciso repetir, né? Você já sabe o que tem que fazer. Deixa seu comentário aqui, deixa uma pergunta para o Edson e também comenta se vocês querem o episódio parte 2 com o Edson Cadete. e não esquece de seguir a gente em todas as redes e também seguir o nosso grupo do podcast no Instagram, @Conexões Pretas. No Instagram Exatamente. não, no Telegram. No Telegram. E Edson, onde que a gente te encontra? Então, você me encontra no Instagram, pode buscar Edson Cadete, com 2 T's e E. No YouTube, no Facebook. E eu tenho um programa na Rádio The Beat. Na Rádio The Beat, que é uma rádio de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, uma rádio online, todos os sábados, das 6 aqui de Nova York e 20 horas de Brasília. Eu toco 3 horas de funk music. Muito Meu legal, muito legal. 3 Deus, horas. eu acho que já sei. Da próxima vez a gente faz um remix aqui. A gente traz um pouquinho de É. funk, né? A gente pode falar sobre Opa, pode música. Pode falar sobre também, música. pode falar sobre música, pode falar sobre cinema também, que eu adoro cinema, sou Olha, cinéfilo, Já. curto minha muito primeira cinema. formação. Olha, hoje abrindo o New York Times, que a gente está conversando sobre a cultura afro-americana. A partir do dia 25 de fevereiro, tem uma exposição fantástica sobre a cultura afro-americana Aonde? no Metropolitan Museum, a partir do dia 25, tem uma exposição da cultura afro-americana falando da Harlem Renaissance, a partir do dia 25. Então, são essas coisas que você fala, pô, os afro-americanos tá sempre em debate, tá sempre em evidência. Na primeira página do New York Times. Legal, né? Nossa, Carol, obrigada. você tem que Acho que ir, de ó. olho. Vou ficar de olho. Eu acho que vou mesmo. É, Mas é isso então, minha gente. Muito obrigada a todos vocês, Marisa adora. Que a gente possa já já fazer podcast juntas, né? sim. Não à distância.
Edson, obrigada, viu, gente? Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau, tchau para vocês. Obrigado. Estou à disposição. Tchau. Ai,